Olá, meu nome é Rafael de Amorim, eu sou um dos autores aqui do artigo publicado chamado Projetos Educacionais 3.0 em Salas de Aula, um relato de experiência. Eu sou o autor, um dos autores, também o Lucas Lisboa, o Jadson Costa e o Bruno Pimentel. Então, antes de falar do objeto de estudo, é importante a gente falar um pouquinho sobre essa evolução da educação na história da humanidade. Então, a educação, ela, digamos assim, dividida em níveis, ela começou com a educação 1.0, onde o foco maior, eram, assim, poucos alunos participando do processo de aprendizado, era um aprendizado mais personalizado, e geralmente se tinha um mestre e poucos aprendizes, Então, era um tipo de ensino mais direcionado às demandas e às necessidades dos alunos. Mas aí, com a Revolução Industrial, teve que ter a educação 2.0, ou seja, a educação ela começou a ser massiva, para uma grande quantidade de pessoas. E, por causa disso, também teve a adoção aí do método expositivo, Aulas expositivas é o principal método de ensino. Na educação 3, você já tem o aprendizado ativo, onde você inverte a lógica, de sala de aula. Então, essa inversão, na verdade, é quando um professor, ele não passa mais agora, ele não é apenas a pessoa que está passando o conhecimento, ele agora se torna um mentor, ele vai, digamos assim, permitir que o aluno cresça com o aprendizado, o aluno tem autonomia para poder aprender no seu próprio ritmo. E a educação 4.0 é também um aprendizado ativo, só que focado mais em, digamos assim, o learning by doing, aprender fazendo, utilizando tecnologias computacionais, robótica, enfim. Você utiliza tecnologias para poder avançar no aprendizado ativo. Bom, o nosso artigo, ele enfatizou o aprendizado ativo, a educação 3.0, que é exatamente tentando sair um pouco desse paradigma de que o professor é o detetor do conhecimento e os alunos são meros passivos, eles apenas absorvem o conhecimento que o professor passa, e você começa a dar autonomia para que o aluno aprenda, que ele, digamos assim, ele se engaje nos estudos, que ele vá formular, questionar. Então, o foco da sala de aula invertida é exatamente a ênfase no aluno e não no professor. E o professor, o papel dele é ser um gestor, ele vai, digamos assim, conduzir, vai criar um ambiente estimulante para que o aluno aprenda, digamos assim, ele avance no seu processo de ensino-aprendizado. E aí, dentro do aprendizado ativo, a gente tem, uma das vertentes é o aprendizado baseado em projetos, que é importante porque você tem um projeto com várias atividades, você consegue envolver várias pessoas no projeto para que elas possam resolver problemas, tomar decisões, e também tem o aspecto colaborativo, que as pessoas têm que interagir, têm que se comunicar e têm que colaborar para alcançar a missão do projeto. Bom, nesse caminho, o nosso relato de experiência é que a gente realizou, digamos assim, ao longo dos 8 anos de disciplina de gestão de projetos, a gente sempre tentou desenvolver salas de aula ativa, onde o aluno era o foco desse aprendizado, e a gente estimulava esse ambiente. Então, criou um experimento observacional, o local de realização do Instituto de Computação da UFAL, os cursos de ciência e engenharia da computação, a disciplina de gestão de projetos, e a metodologia é o PMBOK. Por que o PMBOK? A gente poderia utilizar o PRINCE2, o ICB, outras metodologias de gestão. Mas o PMBOK, ele tem um aspecto dedutivo muito bom, Você tem que planejar, você tem que, digamos assim, ficar muito atento aos riscos, gerenciar esses riscos. Então, é importante o aluno ter essa habilidade, porque ele vai sair do curso de computação e vai para as empresas, então ele tem que saber se posicionar como um membro da equipe de um projeto dessa empresa, ou até mesmo gerenciar projetos de software, gerenciar equipes. Então, é importante ele ter já essa habilidade de saber fazer um bom planejamento. Planejar, executar e gerenciar os riscos. Bom, o tipo de projeto, então, organização e realização de eventos acadêmicos, e o período de avaliação de 2011 a 2019. Experimento. Bom, quais são as etapas desse aprendizado baseado em projetos utilizado nessa disciplina de gestão de projetos? Bom, o primeiro passo é algumas aulas expositivas, eu considero como treinamentos, a gente damos treinamentos para que os alunos entendam como fazer um projeto, entendam o conhecimento do PMBOK, entender as técnicas, as áreas de conhecimento.
também com demonstrações, casos de uso, dinâmicas. Em seguida, quando os alunos estão treinados, a gente começa a trabalhar, a desenvolver reuniões em formato de brainstorm. E essas reuniões, na verdade, é para escolher o tema do evento, quais são os papéis e responsabilidades de cada equipe, né? De cada membro do projeto. O passo 3, o aluno ele é escolhido como gestor de projetos. Né? Isso é importante porque é bom dar essa responsabilidade para o aluno, para ele poder estar sendo gestor de projetos, ele vai adquirir essa experiência, saber gerenciar, saber liderar. Então, eu sempre trabalhei dessa forma, né? Digamos assim, ao invés de eu ser o gestor de projetos, eu permito que o aluno seja, eu sou o cliente do projeto ali, estou só acompanhando o projeto. Passo 4, né? A turma começa, então, a implementar o ciclo de vida do PMBOK, né? Então, na iniciação, desenvolve o TAP, o termo de abertura do projeto, e, em seguida, passa para a etapa de elaboração, né? Criando o plano de projeto. Aí, no plano de projeto, geralmente, a gente define um escopo aí, né, para eventos acadêmicos, né, geralmente a gente utiliza infraestrutura, programação, divulgação, inscrições, certificados, e aí o aluno vai trabalhando nessas cinco áreas. E o passo 5, uma vez que foi planejado, a gente começa a realizar semanalmente reuniões, né, que são as aulas, a gente utiliza as aulas como reuniões de projeto, entre a equipe operacional e a equipe gerencial. Isso é fundamental, porque é quando os alunos começam a ter a dinâmica de gestão de projetos, começam a entender os nuances de você gerenciar, os nuances de um projeto, relacionamento com o stakeholder. Então, tudo isso aí, a gente cria um ambiente favorável, né, que é essa ideia da sala de aula ativa, criar esse ambiente favorável para que o aluno possa aprender, né, fazendo. Esses são os projetos que foram desenvolvidos, né, os eventos que foram organizados nesses 8 anos de experimento. E, né, seguindo aí esse fluxograma, né, nessa primeira etapa do planejamento, né, a gente cria esse brainstorming para definir os temas dos eventos, depois um brainstorm para escolher as propostas, né, depois a gente cria o termo de abertura, depois cria o plano do evento, né, então essa etapa aí do planejamento, e nesse planejamento a gente tem aí, né, várias aulas colaborativas, onde os alunos estão, né, definindo as atividades, sequenciando, estimando as durações, né, criando a matriz de responsabilidade, então, utilizando todas as técnicas, né, ou parte das técnicas, a maior parte das técnicas do PMBOK. Então, é nesse momento que a gente tem um aprendizado significativo, onde o aluno está realmente praticando o que aprendeu. Na execução do projeto, né, a gente tem um fluxograma, onde cada semana é importante ter uma reunião da equipe gerencial, para saber se tem alguma área de conhecimento com problema, por exemplo, um risco no projeto, ou um problema de qualidade, né, um problema de custo. Então, a gente sempre cria semanalmente uma reunião da equipe gerencial, né, monitora isso aí. Se tiver algum problema, a gente tenta, né, aplicar um plano de contingência e realizar o controle integrado de mudanças. Os artefatos que são criados, né, a gente tem, na verdade, são vários artefatos criados, mas os principais, né, o termo de abertura do projeto, o plano de projeto, o parecer avaliativo do professor, né, de toda a dinâmica, e o parecer também do gestor de projetos é importante, né, ou seja, ele está liderando a equipe, ele dá um parecer sobre como foi o comportamento da equipe, como é que foi o desempenho da equipe. Bom, e aí definimos algumas métricas, né, M1, M2, M3, M4, M5, basicamente para tentar identificar o desempenho dos alunos nos projetos, né? Então, a gente entende que tem um bom desempenho, né, ou seja, a aplicação dessa metodologia é efetiva para o aprendizado do aluno, né, e as considerações finais é que a gente usa o PMBOK aí, né, para melhorar o desempenho do aluno, e a gente percebeu que realmente tem uma melhora significativa na absorção do conteúdo, porque eles praticam esse conteúdo, né, eles colocam em prática o que eles aprenderam em sala de aula, né, para realizar eventos acadêmicos. A abordagem é escalável, porque você pode utilizar para quaisquer projetos de eventos acadêmicos, né, e o que é legal são as competências que são trabalhadas, né, quando a gente aplica essa dinâmica. Primeiro, comunicação, porque todo mundo tem que se comunicar no projeto, né, e não só comunicação interna, mas comunicação externa. Colaboração, que eles estão colaborando, né, o tempo todo. Pensamento crítico, porque eles começam a ter a responsabilidade de tomar decisões também, né, de ter um pensamento crítico sobre o assunto. Resolução de problemas, né, eles resolvem problemas porque sempre a dinâmica de um projeto, né, é muito forte nessa dinâmica, o tempo todo mudando, aparecendo problemas, e você tem que resolver esses problemas, então, desperta essa habilidade nos alunos. E a responsabilidade, porque você está organizando um evento, você envolve stakeholders,
né? Você envolve parceiros externos, então eles têm toda uma responsabilidade em conduzir apropriadamente esse evento.